E há vários factores. Um deles é o dia a dia. Ou seja, no nosso dia a dia, as pessoas que estão perto de nós, principalmente se forem descrentes, têm que entender que em nós há algo de diferente que a gente tem e que eles não têm. E muitas vezes é mais fácil, se calhar, nós não dizermos nada do que às vezes tentar abrir a boca e sair coisas que realmente não devem sair. Eu ainda em Rio Maior também dei um exemplo muito prático do cotidiano. Ou seja, eu lá em Moscavide, quando eu saio para andar de bicicleta, é matemático. Saia de manhã cedo ou saia à tarde, sempre está uma senhora a passear o cão e esse cão, assim que me vê, vem-me logo tentar morder. Mas é que é matemático, não dá para evitar aquilo. Cada vez que eu saio à rua com a bicicleta, aquele cão está lá e estica o braço com força para me tentar vir morder. Graças a Deus, até à data, Deus tem dado forças a essa senhora para segurar o cão, porque o cão veio-se mesmo raivoso. E houve uma vez, principalmente essa vez, que eu vinha já de treinar e lá estava o cão, eu não sabia que ela estava ali com o cão, foi só eu passar e o cão tentar vir morder assim de repente e ela lá o agarrou e ela mandou ali 2 berros e... Agora, eu sei que se eu tivesse falado naquele momento, eu tinha dado barraca. Então, eu preferi ficar calado, preferi não dizer nada, preferi morder as bochechas, os lábios, a língua, para não soltar nada. E foi basicamente o melhor que eu fiz. E ainda passo por ela, ela olha para mim com medo que eu vá dizer alguma coisa, mas eu não digo absolutamente nada. Porque eu tenho que me controlar primeiro e ver se tenho alguma oportunidade de falar com ela calmamente. Porque se eu não tiver a oportunidade de falar com ela calmamente, é preferível não falar. Porque agora, obviamente, eu já levo alguns meses a vir aqui. Mas antes, aquela gente passou 6 anos a ver, aos domingos de manhã, quando eu saía de casa, onde é que eu entrava? Exatamente na igreja de Moscavide. Portanto, eu prefiro ficar calado e sofrer o dano do que propriamente estar a entrar em choque com uma pessoa, ainda por cima já com uma certa idade, e que pelos vistos não soube sequer educar o cão, porque os cães também se educam. Não é? Portanto, é preferível não me meter com ela do que dizer alguma coisa que depois vá perturbar o meu testemunho, e ainda que eu em princípio me vou embora, mas perturbar o testemunho da igreja de Moscavide, que vai lá continuar. Não é? Agora, eu dei um exemplo muito cotidiano meu, do mais simples e normal que há, mas cada um dos irmãos põe em mente o vosso cotidiano, ou seja, onde é que nós podemos evitar certas coisas, ou se tivermos que as fazê-las de uma maneira sábia, para atuar com a mente de Cristo e de uma maneira que possa dar testemunho de que realmente temos algo diferente das pessoas. Não é? E outra coisa por onde a mente cristã também se faz notar na vida das pessoas é realmente a preocupação com o descrente. Ou seja, os irmãos já pensaram onde é que vai o descrente? Os irmãos preocupam-se com o destino dos descrentes? Os irmãos lembram-se que o inferno é uma prisão perpétua? Quem entra não sai? É complicado. E não é propriamente um hotel 5 estrelas. É de sofrimento eterno. Não é? E eu não digo, ou seja, com isto não estou a dizer que não nos preocupamos principalmente com os nossos familiares, etc. Eu não estou a falar nisso, estou a falar em geral. Ou seja, em geral, a gente vê as pessoas na rua, a gente sabe que elas não têm a Cristo, a gente preocupa-se com elas. Porque ter a mente de Cristo é exatamente isso, porque Deus preocupou-se com as pessoas. Por isso é que Ele enviou o que tinha mais de sagrado, o de mais valioso, que foi a vida do seu próprio Filho. Porque Ele realmente estava preocupado com essa situação. E como Deus de amor que é, expressou esse amor em entregar aquilo que Ele mais amava, o Filho. Nós temos essa expressão, nós preocupamos-nos realmente para o sítio que as pessoas estão a ir. Nós falamos muito pouco destas coisas, mas também se lembra que Jesus tem mais passagens nos 4 Evangelhos a falar do inferno do que no céu, porque é coisa séria, não é brincadeira. E a nossa preocupação, e eu não estou a dizer que a salvação das pessoas depende de nós, a salvação das pessoas não depende de nós, depende de uma decisão da própria pessoa. Aí a gente não
não pode fazer absolutamente nada. Eu estou a falar de uma preocupação geral do estado em que as pessoas se encontram. Porque não é só o inferno, ou seja, são as... como é que eu ia dizer? São as consequências que às vezes as pessoas passam das más decisões de estarem no mundo sem Cristo. Traz consequências, muitas vezes, para a vida inteira. Portanto, têm tudo a perder sem Cristo. Mas nós, muitas vezes, acho que como cristãos vivemos a nossa vida sem esta preocupação constante. E quanto mais nós conseguirmos preocupar-nos com as pessoas, mesmo que às vezes não consigamos fazer muito, porque lá está, há um livre-arbítrio e as pessoas têm que decidir, tudo bem, mas é vivermos com essa preocupação de tentar fazer algo. É isso a que eu me refiro, não é? Porque ninguém é culpável pela salvação ou perdição de ninguém, mas temos que ter essa preocupação, é só isso que eu me refiro, a preocupação pelas pessoas. E também quanto à nova mentalidade, ao desenvolver esta nova mente de Cristo, é importante também, como já vimos há bocado, também quando estávamos a ver a questão do homem espiritual, preocupar-nos por crescer e buscar a Bíblia de uma maneira mais consistente. Muitas vezes, acho que há muitos pleitos nas nossas igrejas e muitas divisões, porque somos muito fechados em algumas coisas. E da maneira que somos fechados e quadrados, vamos para reuniões de liderança ou às vezes assembleias, assim tão fechados, e não damos lugar muitas vezes àquilo que outro irmão possa achar. Né? E muitas vezes nós somos fechados porque não temos um estudo profundo. Ou seja, nós vemos um versículo que diz tal coisa num determinado livro e num determinado contexto. E queremos aplicar aquele versículo a tudo. E não pode ser também. Se os irmãos veem aqueles grandes homens, missionários e estudiosos da Bíblia ao longo dos anos, eles eram homens de estudo profundo. Por isso é que impactaram as sociedades em que viviam. Ou seja, ainda há bocado também em Rio Maior eu dei o exemplo, por exemplo, as sociedades protetoras, as associações protetoras dos animais. Foi ideia política? Não foi ideia política. Foram os cristãos em Inglaterra que se preocuparam com isso. Eles chegaram mais à frente pelo estudo, pela proximidade com Deus, eles chegaram àquilo que era importante, onde tinham que chegar, e impactaram as sociedades das suas épocas. E essa foi uma delas. Não é? Agora, se nós lemos um versículo aqui, um versículo ali, e não damos uma determinada profundidade às vezes ao nosso estudo, e mais uma vez repito, não é que seja para ensinar, senão para o nosso próprio crescimento, nós não conseguimos impactar a sociedade em que vivemos. E é importante fazê-lo. Mesmo a parte política, às vezes, nós, obviamente, a solução prática, nós não podemos dar uma solução prática para problemas políticos. Somos igreja, não somos chamados a isso. Agora, somos chamados a detectar determinados problemas e a buscar soluções, pelo menos no conteúdo que deve ser essa solução. Que foi o que os irmãos no passado fizeram. Não é? Todos aqueles homens, João Calvino, John Wesley, todos aqueles que de alguma forma impactaram as suas vidas eram grandes estudiosos. As suas vidas não, as sociedades nas épocas que viveram eram grandes estudiosos da palavra. E isso também nos faz ser flexíveis. Ou seja, chegamos a uma assembleia, já vamos com esta. Se as coisas forem assim, eu não estou de acordo. Ponto. E se calhar é muito mais fácil a gente estudar a Bíblia, a gente dedicar-se a Deus. O que é que eu faço nesta situação? E muitas vezes vimos com uma ideia que estamos totalmente de acordo, outra ideia que não estamos totalmente de acordo, e pôr uma ideia no meio ambígua em que diga, bem, eu não estou muito de acordo com isto, mas se houver algum irmão que o sugira e se servir para o crescimento da igreja, se calhar eu até posso aceitar. E se calhar através de mim até há unidade de espírito. Porque eu não estou a ser fechado, porque eu dediquei-me a estudar a Bíblia e vejo que um versículo não é só aquilo. Está englobado num contexto. E há mais versículos temáticos de suporte que me podem ajudar a desenvolver esta ideia. E ao não ser tão quadrado, eu contribuo para a unidade do Espírito. É triste saber que às vezes igrejas tiveram que mudar o nome Assembleia
E não sei se é aqui, não sei como é que vocês chamam aqui, porque nunca cá tive numa Assembleia, mas há igrejas que tiveram que mudar o nome de Assembleia a culto administrativo para as pessoas irem com a ideia que iam para um culto para não discutirem tanto. É triste. É triste e é falta de desenvolver a mentalidade cristã. Mentalidade de Cristo, a mentalidade de Deus e obviamente como Cristo viveu na Terra, de alguma maneira. Mas isso é algo que está em nós. Ou seja, como nós temos estado a ver, já para terminar, recebemos o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, recebemos e desenvolvemos um novo homem. E ao mesmo tempo, ao receber e desenvolver um novo homem, também através do Espírito recebemos e desenvolvemos uma nova mentalidade. Agora, cabe sempre a nós desenvolver estas coisas ou decidirmos ficar estagnados. Mas obviamente, se decidirmos ficar estagnados, sofremos nós, sofre a Igreja e sofre o mundo, porque morre sem esperança e nós não lhes damos a luz que eles necessitam. Vamos orar para terminar. Senhor Jesus, mais uma vez obrigado pela Tua Palavra nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. E obrigado, Senhor, porque esta mesma sabedoria que mostraste a Paulo, Senhor, tem chegado até nós através do Teu Santo Espírito. E assim como Paulo não se dedicava a uma sabedoria qualquer do mundo, dedicava-se a mais sublime, ajuda-nos nós também, Senhor, a dedicar-nos a esta sabedoria sublime que vem de Ti, é-nos ensinada e descoberta através do Teu Espírito, e podemos desenvolvê-la, Senhor, ao tornarmos homens espirituais com mentalidade cristã. Ajuda-nos nesse exercício, é um exercício, é a cada dia. Eu sei que a Tua Palavra diz: esforça-te na graça do Senhor Jesus Cristo, como dizia Paulo a Timóteo, mas realmente o Espírito está disposto, mas a carne é fraca, como também diz a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, neste trabalho, Senhor, para parecermos mais contigo, Senhor, e para podermos ser luz no meio das trevas. Tudo isto pedimos e agradecemos, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querem para o próximo? Então vai. Mas tu vai lá para cada manhã. Não é? Não faz mal. Nós temos ao longo de algumas semanas, já há várias semanas, também pronto, nem sempre conseguimos estar todos juntos, mas temos vindo a falar sobre a criação. E então queríamos terminar este tempo com uma música que vamos tentar cantar e convidamos toda a igreja também a cantar, a letra também vai passar. E entretanto a Scarlett vai nos presentear com o versículo que ela decorou.
Criou Deus, pois o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher. Gênesis 1:27. Queres da música? Já? Esta é mais pequena, mas vou vamos lá. Ajudas-nos aí a começar? Deus criou este universo imenso, que é tão lindo para Ele habitar. Criou rios, montanhas e vales, mas não tinha ninguém para amar. Criou monstros, marinhos e férias, que habitassem a terra e o mar. Criou pássaros, plantas e peixes, mas não tinha ninguém para amar. É por isso que para Deus tu vales muito mais. É por isso que para Deus tu vales muito. Então que Deus criou o homem de tal forma única e singular, formou nele a sua companheira e já tinha alguém para amar. É por isso que para Deus tu vales muito mais. É por isso